Afastar-se do mal não é suficiente. Alguém já pode estar se perguntando, mas como assim? Afastar-se do mal é tudo que a gente precisa fazer. É só o primeiro passo. Afastar-se do mal não é suficiente. É só o primeiro passo. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 11 a 16. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pelo qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos. Eu te ordeno, guarda o teu mandato íntegro e sem mancha até a manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manifestação será feita no tempo oportuno, pelo bendito e único soberano, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O único que possui a imortalidade e que habita numa luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. A Ele honra e poder eterno. Amém. Palavra do Senhor. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. Sim, o primeiro passo é fugir do mal. Se você quiser ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, você vai precisar sair do mal, você vai precisar se afastar do mal. Então não tem como ser de Deus e continuar no mal. Não tem como ser de Deus e continuar nas coisas perversas. Não tem como. Então tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas. E tem várias coisas perversas no mundo de hoje, minha gente. Várias. Foge. Então eu pergunto para você, você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Primeiro passo, fugir das coisas perversas. Mas veja, esse é só o primeiro passo. Por isso que a palavra de Deus continua. Procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Ou seja, o cristão não é aquele que só evita o mal. O cristão é aquele que começa a praticar o bem. Então qual é o primeiro passo? Evitar o mal. Qual é o primeiro passo? Fugir das coisas perversas. Mas e o segundo passo? Encher-se de virtudes. Fazer coisas boas. Então, seria incompleto você somente abandonar o mal e não fazer coisas boas. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo de 22 a 24. Preste atenção. Renunciai à vida passada. Então, o primeiro passo, renunciar à vida passada. Despojai-vos do homem velho. Veja, primeiro passo, renunciar à vida passada, se despojar do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras. Esse é o primeiro passo, deixar o pecado, deixar a vida passada, deixar a vida perversa. Versículo 23. Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma. Então agora que você abandonou a vida passada, agora você vai se renovar. E olha que bonito. E revesti-vos do homem novo. Então agora esse é o segundo passo. Eu renunciei o homem velho, agora eu preciso me revestir do homem novo, criado à imagem de Deus em verdadeira justiça e santidade. Deu para entender? Abra sua Bíblia. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Aparte-se do mal. Primeiro passo. Aparte-se do mal e faça o bem. Segundo passo.
Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Então, o primeiro passo, afastar-se do mal. Segundo passo, fazer o bem. E eu vou abrir agora com você uma palavra linda que está em Colossenses capítulo 3, versículo de 5 a 10. E ela vai deixar tudo claro para nós. Mortificai, pois, os vossos membros no que tem de terreno. Então primeiro eu tiro as coisas ruins, a devassidão, a impureza, as paixões, os maus desejos, a cobiça, que é uma idolatria. Destas coisas provém a ira de Deus sobre os descrentes. Outrora também vós assim vivíeis, mergulhados como estáveis nesses vícios. Agora, porém, deixai de lado estas coisas: ira, animosidade, maledicência, maldade, palavras torpes da vossa boca. Nem vos enganeis uns aos outros. Vós vos despistes do homem velho com os seus vícios. Veja, esse é o primeiro passo, tirar tudo que é ruim. Segundo passo, versículo 10: e vos revestistes do novo, que se vai restaurando constantemente a imagem daquele que o criou, até atingir o perfeito conhecimento. Gente, que palavra linda. Extraordinário tudo que nós meditamos hoje. Escreve aqui nos comentários, 1 Pedro capítulo 3, versículo 11. Eu vou me apartar do mal e vou fazer o bem. Escreve aqui nos comentários, que está em 1 Pedro 3,11. Eu vou me apartar do mal e vou fazer o bem. Primeiro passo, se afastar do mal. Segundo passo, fazer o bem. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Muita gente está precisando entender essa mensagem. Você precisa tomar muito cuidado para não desprezar a verdade. Porque desprezar a verdade é desprezar Cristo. Você precisa ser aquela pessoa que acolhe a verdade. É sobre isso que nós vamos meditar. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos meditar hoje em Lucas, capítulo 10, versículo de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não. Tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta, e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Veja, meu irmão e minha irmã, quem vos escuta, Jesus está falando para os apóstolos, quem escuta vocês, escuta a mim. E preste atenção, e quem vos rejeita, a mim despreza. Então Jesus está falando algo muito importante. Vocês são chamados a levar ao mundo a verdade que eu ensinei para vocês. E quem rejeita a verdade, está rejeitando a mim. Abra sua Bíblia em João capítulo 14, versículo 6. Jesus lhe respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja, meu irmão e minha irmã, Jesus é a verdade. Rejeitar a verdade é rejeitar Jesus. Então eu não posso rejeitar a verdade. Essa verdade que vai ser levada através de mim. Veja, se eu, Frei Gilson, estou te anunciando uma verdade, você não pode rejeitar essa verdade. Rejeitar essa verdade é rejeitar Cristo. Cristo é a verdade.
Então isso é muito sério que Jesus está nos ensinando hoje. Quem vos escuta, a mim escuta. Se você escuta aquela verdade, você está escutando a mim. Agora é óbvio, se alguém está falando mentira, logo, isto não é de Jesus, isso não vem de Jesus, porque de Jesus não provém a mentira. Aí nós vamos para João 8,44, o diabo é mentiroso, é pai da mentira, o diabo só sabe falar a mentira. Agora, se alguém fala a verdade e se você escuta essa verdade, na verdade você está escutando Cristo, porque Cristo é a verdade. Abra sua Bíblia em João 18:37. João 18:37. Perguntou-lhe então Pilatos: És portanto rei? Respondeu-lhe Jesus: Sim, eu sou rei. É para dar testemunho da verdade que nasci no mundo. Olha que bonito. É para dar testemunho da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Então Jesus nos ensinou a verdade. Jesus ensinou a verdade para os apóstolos, por isso que escutar os apóstolos é escutar Cristo. Porque o que os apóstolos transmitem? A verdade. O que os apóstolos transmitem? Cristo. Mas preste atenção. Todo que é da verdade ouve a minha voz. Todo que é da verdade ouve a minha voz. Se você é da verdade, você ouve Jesus. Se você não é da verdade, você não ouve Jesus. Quem não escuta a palavra de Jesus é porque não quer a verdade, não quer ficar na verdade, despreza a verdade, não acolhe a verdade. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo de 10 a 12. Ele usará de todas as seduções do mal com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor à verdade, que os teria podido salvar. Por isso Deus lhes enviará um poder que os enganará e os induzirá a acreditar no erro. Desse modo serão julgados e condenados todos. Gente, essa palavra é muito forte. Desse modo serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consentiram no mal. Tem muita gente que não está dando crédito à verdade. Vai pagar um preço muito caro por isso. Então veja, quem vos escuta, a mim escuta, quem vos rejeita, a mim despreza, mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Por fim, abra sua Bíblia em 1 João capítulo 5, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, nós que estamos em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A verdade é Jesus. Escreve aqui nos comentários: eu não vou desprezar a verdade. Eu não vou desprezar Cristo. Eu não vou desprezar a verdade. Eu não vou desprezar Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Você sabe que o demônio venceu Adão e Eva. Mas isto não significa que o diabo é vencedor. Escuta o que eu estou te dizendo. O demônio venceu Adão e Eva. Mas isto não significa que o diabo é vencedor. É sobre isso que nós vamos meditar e eu gostaria que você ficasse conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iremos meditar hoje Apocalipse, capítulo 12, versículo de 7 a 12. Houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerrearam contra o dragão. O dragão lutou juntamente com seus anjos, mas foi derrotado e não se encontrou mais o seu lugar no céu. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que é chamado Diabo e Satanás,
o sedutor do mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e os seus anjos foram expulsos com ele. Ouviu então uma voz forte no céu proclamando: agora realizou-se a salvação, a força e a realeza do nosso Deus e o poder de seu Cristo. Porque foi expulso o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusava dia e noite diante do nosso Deus. Eles o venceram, o dragão pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu próprio testemunho, pois não se apegaram à vida, mesmo diante da morte. Por isso alegra-te, ó céu, e todos os que viveis nele. Palavra do Senhor. Veja, embora o mal tenha tentado elevar-se, embora Satanás tenha tentado vencer, a palavra de Deus está dizendo que Satanás não venceu. Eu quero que você entenda isto: Satanás não venceu, porque em hipótese alguma a criatura pode vencer o Criador. Irmão, irmã, coloca isso no seu coração. Em hipótese alguma a criatura pode vencer o Criador. Satanás pode ter muitos poderes, mas Satanás nunca deixará de ser criatura. Satanás não é Deus e, portanto, ele não pode nada contra Deus. Hoje a igreja comemora São Miguel Arcanjo. Quem como Deus? Quem como Deus? Veja que a palavra de Deus no versículo 8 está dizendo o seguinte: mas foi derrotado. Veja, a palavra de Deus não está dizendo que Satanás venceu de alguma forma. Não, Satanás foi derrotado. Foi derrotado. Então, você precisa entender que o seu Deus é vencedor. Você precisa entender que Deus é mais forte, que Deus é maior. E eu quero dizer que na sua vida, diz a palavra, que o diabo rodeia ao nosso redor como um leão que ruge procurando a quem devorar. Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta é contra demônios. Mas a palavra hoje está dizendo que o diabo foi derrotado. O diabo não tem nenhum poder sobre você. Aliás, o diabo só tem o poder que nós damos a ele. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 18. Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesus disse-lhes: vi Satanás caiu do céu como um raio. Aquilo que nós estamos vendo em Apocalipse, Jesus viu a queda de Satanás. Abra sua Bíblia em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 15, e este versículo é maravilhoso. Expoliou os principados e potestades e os expôs ao ridículo. Olha que palavra linda. E os expôs ao ridículo, triunfando deles pela cruz. Satanás foi vencido definitivamente pela cruz do Senhor. A cruz de Jesus era a derrota de Satanás. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 2, versículo 14. Hebreus capítulo 2, versículo 14. Porquanto os filhos participam da mesma natureza, da mesma carne e do sangue, também ele participou, a fim de destruir pela morte, olha que bonito, a fim de destruir pela morte aquele que tinha o império da morte, isto é, o demônio. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo que pela morte de Cristo, Cristo destruiu o demônio. Que palavra linda! O demônio é derrotado. O demônio é derrotado. O demônio está derrotado. Abra sua Bíblia agora em Romanos capítulo 16, versículo 20. O Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás
debaixo dos vossos pés. Essa palavra, ela precisa ressoar com força no seu coração. O Deus da paz em breve não tardará a esmagar Satanás debaixo dos vossos pés. Este é o lugar de Satanás, debaixo dos pés de Jesus. Escreve aqui nos comentários, sem medo algum: Satanás foi derrotado e ele não tem poder sobre a minha vida. Escreve: Satanás foi derrotado e ele não tem poder sobre a minha vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém.